Hoje o mundo amanheceu com os olhos voltados para a Índia. Afinal de contas, foi palco dessa triste tragédia acontecida nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, no horário do Brasil. Por lá era volta de 3 horas da tarde. Aconteceu no aeroporto de Ahmedabad, na Índia. E, como você já antecipou, na aeronave, 242 pessoas estavam a bordo, sendo 232 passageiros e 10 tripulantes. As informações oficiais sobre o número de mortos ainda estão muito instáveis. O que se sabe é que pelo menos 200 pessoas já estão confirmadas, corpos espalhados por todos os lugares. E o que chama mais atenção, Wellington e toda a nossa audiência, é que caiu em uma área residencial essa aeronave. Logo após a decolagem, cerca de 8 minutos após a decolagem, já houve então essa queda, que é o que chama de fato a atenção. Inclusive, caiu próximo a um alojamento onde médicos e profissionais da área da saúde residem lá na Índia, o que traz ainda que esse número pode ser ainda maior afinal os resgates ainda estão em andamento. Há pelo menos, segundo a polícia indiana, 2 sobreviventes que estavam, entre os passageiros que estavam na aeronave, mas a informação oficial ainda não foi divulgada. Inicialmente, no início da manhã, havia essa informação de que não haviam sobreviventes, mas agora há pouco a polícia indiana afirmou que 2 pessoas conseguiram sobreviver, já há algumas imagens, inclusive, circulando dessas pessoas que sobreviveram sendo atendidas no hospital lá da região. O que chama atenção também nesse caso é que a aeronave em específica, modelo um Boeing 787, não é considerada uma das mais seguras do mundo, inclusive sendo o primeiro caso de acidente envolvendo esse tipo de aeronave, que leva as autoridades, os especialistas da aviação a investigarem o que de fato aconteceu, apontando inclusive como uma das principais causas, a gente não pode afirmar ainda, que possa ter acontecido uma falha humana, uma decisão ali errada, assim no momento da decolagem de um dos pilotos que estavam no comando. As autoridades continuam investigando, até porque nas imagens que circulam nas redes sociais mostram aí que havia bom tempo, boa visibilidade, bons ventos, não estava chovendo, não estava tempo fechado, era por volta de 3 horas da tarde, no horário da Índia, e então, logo após, como eu disse, 8 minutos após a decolagem, já houve então a queda dessa aeronave. E aí leva então essa suspeita de que possa ter acontecido então uma falha humana, uma decisão errada de um dos pilotos, que pode ter ocasionado então esse trágico acidente. O avião seguia para Londres, no Reino Unido, inclusive haviam cidadãos londrinos, europeus na aeronave. A grande maioria era formado por indianos, mas haviam também cidadãos de outras nacionalidades. E isso fez com que o mundo realmente parasse para olhar essa tragédia, levando líderes de todas as regiões a lamentar o fato acontecido, prestando solidariedade aos indianos, prestando também apoio. O primeiro-ministro, tanto do Reino Unido quanto da Índia, já se pronunciaram. Agora há pouco o Papa Leão também se pronunciou. E algumas autoridades como Emmanuel Macron, primeiro-ministro, presidente também da França, e agora, nas próximas horas, devem então ser tomadas algumas medidas de emergência. A empresa que levava então aí os passageiros e os tripulantes, a empresa aérea, já se pronunciou, afirmando que vai indenizar os familiares de todas as vítimas, mas a gente sabe que nada vai supera o valor da vida humana. De fato, aí já se fala inclusive em uma indenização de cerca de R$600 mil por passageiros. E agora a gente vê inclusive aí na cartela também o rei Charles já se pronunciou, prestando sua solidariedade, diz: minha esposa e eu ficamos profundamente chocados com os terríveis acontecimentos em Ahmedabad nesta manhã. As nossas solidariedade e também a mais profunda pesar para os amigos e familiares de todos os envolvidos. A gente vai, inclusive aqui, Wellington, acompanhar, convido a sua audiência aqui do Honda Campeão para acessar o meionews.com. Por lá a gente está trazendo informações atualizadas, acompanhando de perto. Já aí o primeiro-ministro Keir Starmer, do primeiro-ministro britânico, ele diz: as cenas que surgem de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos caindo na cidade indiana, são devastadoras. Conforme a situação se desenvolve, os meus pensamentos estão com os passageiros e seus
e suas famílias neste momento profundamente angustiante. São algumas das autoridades mundiais, de fato, já se pronunciando, lamentando esse trágico acidente aéreo que entra aí. A gente sabe que é muito raro Boeings, grandes aeronaves, acabarem se envolvendo em acidentes, mas quando acontece, é quase inevitável que um grande número de vítimas seja, de fato, quase na sua totalidade. E nesse caso em específico, como a gente já antecipou, por se tratar de uma área residencial, as autoridades, polícia, bombeiros, estão focando também as atenções nas proximidades, porque além do alojamento de médicos e profissionais da saúde, havia também algumas casas residenciais que possivelmente possa ter causado vítimas.